Bom, hoje vamos falar sobre a mente de um dos caras de uma das personalidades, de um dos personagens também mais importantes da nossa história moderna. Até porque ele e mais dois caras aí estão rachando o mundo em três, né? A gente vai falar o que acontece na cabeça de Donald Trump, tá? A imagem ela joga a escrita ao contrário, mas é o livro da arte da negociação. E eu escolhi eu acho que esse livro aqui é um dos melhores para falar da mente da mente do Trump, porque conta a história desde quando ele era mais novo, sabe? Quando ele era, para começar, esse negócio que ele era o mito do empreendedor de garagem, né? Isso não acontece com ele. Ele já vinha de uma família em que o pai dele trabalhava nesse ramo de construção. Ele pegou muita coisa que do pai dele, né? Só que daí ele levou o patamar, né? O pai dele era aquele cara muito rígido, era um cara muito rígido, até por isso que a personalidade do Trump também é assim. Ele mandou o filho dele estudar administração em uma escola, uma faculdade, quer dizer. E ele era muito bom em notas, nos esportes também. Ele era muito brigão, então ele, tipo assim, ele tem aquele estereótipo de valentão babaca lá dos Estados Unidos que joga futebol americano, só que ele também era muito inteligente, ele é muito crânio. Eu acho que ele deve ter, de altura, assim, eu acho que ele deve ter 1,80, 1,85, alguma coisa assim. Né? Então, ele é um cara, assim, a gente não é igual, mas ele lembra meio o tipo também do Dolph Lundgren. Dolph Lundgren é aquele ator lá que fez o Ivan Drago no, no filme do Rock Balboa. Tipo assim, também era tipo um caucasiano, né? Aquela coisa do ariano alto que pratica esporte. Ele também gostava da mulherada. Então ele também. Então, igual o Dolph Lundgren, ele também era alto, gostava de fazer esporte e era muito inteligente. Ele é muito inteligente, né? Só que uma coisa que eu acho estranho, peculiar em todos esses caras que entram na política, que a gente vai falar mais pra frente também, eu quero trazer também aqui um livro que eu vou falar sobre a psicologia do que acontece na mente do Stalin, que é os três grandes que lutaram contra o bigode lá, o pintor austríaco, o Stalin, o Roosevelt e o Churchill, né? Junto com o Trump, eu e o Putin também, eu percebi que todos eles, todos, têm algum grau de narcisismo alto, psicopatia alta, algum dessas coisas ele tem. Ninguém que é normal da cabeça entra nesse ramo aqui, tá? Ninguém. E o interessante do Trump é que você pega aquela história dele que ele já era um empresário de sucesso do ramo imobiliário. Ele sabia muito sobre arquitetura também. Ele era um cara muito estudioso em várias áreas, sabe? Só que eram várias áreas relacionadas à construção. E eu vejo que isso foi treinando a mente dele para mais tarde ele ir para a carreira política. Porque no ramo da construção, ainda mais os lugares onde ele queria construir, você mexia com gangues, com máfias, com agiota, com gente perigosa. Né? E mais isso foi escalonando e quando ele virou o presidente, ele já estava assim treinado a lidar com gente mais aí do submundo, né? Então o psicológico dele já estava preparado para isso. E eu digo que ele é um cara, assim, ó, você vê que ele é psicopata, você vê que ele não bate meio da cabeça. O cara casou um monte de vez. Tem uma parte do livro que fala que ele fez uma reunião de 48 horas. Quem normal faz uma reunião de 48 horas, sabe? Então, assim, é nítido a, a ganância, a ambição dele, sabe? Até a gente vê.
não sei que momento você está vendo esse vídeo, mas o arquivo do Epstein, a ilha lá, que o pessoal faz o que quer lá com as crianças, e o Trump é citado várias e várias vezes, não lembro quem disse isso sobre ele, mas disse que não se achou nenhuma célula boa nele, sabe? Tudo nesse cara é mal. Foi alguma coisa relacionada assim. E você vê que ele é. A fisionomia dele já é meio estranha, eu acho, tá? Ele e o Elon Musk é uns caras que se olha o corpo desse povo, parece meio um ET, parece uma coisa meio estranha, sabe? Uma coisa que dá medo só de olhar. Então, e, e outra coisa que eu achei interessante, porque a gente tem que tirar coisas boas desses psicopatas, né? Tem um outro livro que eu também quero trazer, que ele fala justamente da sabedoria dos psicopatas, como você pode usar as armas que eles usam de persuasão e tudo mais pro lado bom, né? Uma coisa que eu achei muito interessante dele foi que o advogado dele, do Trump, que era homossexual na época, só que escondia, porque ele não que, porque a sociedade era muito conservadora e ele queria se manter no topo aí, né? Ele ensinou 3 regras pro Trump, que era atacar, atacar e atacar. Que é o quê? Aquela pessoa agressiva que vai, fala e não deixa a pessoa respirar. A cara dele. A cara dele fazer isso, sabe? Negar tudo. Foi uma coisa errada, você nega. O advogado dele ensinou isso pra ele. E mesmo você perder, você não falar que você perdeu. Você dá uma desculpa esfarrapada. Olha, esse advogado, esqueci o nome dele, mas tem um filme do Trump que toda hora esse cara aparece. Ele, tipo assim, se o Trump até agora ele já era louco, esse advogado dele, assim, ó, terminou, foi o acabamento. Porque é muito ele hoje em dia. E não é à toa que quando esse advogado tentou pedir ajuda pro Trump, o Trump não ajudou ele. Porque o cara. Porque assim, uma lição que eu tirei disso aí, né? Você não pode ensinar alguém técnicas sujas, a como jogar sujo, e esperar que essa pessoa te ajude futuramente. Sabe? Não faz o menor sentido isso aí. Então, ele aprendeu essas técnicas com o advogado dele, ele teve a vivência das ruas, né? Aquela sabedoria de rua que é lidar com o marginal, lidar com gangues. Ele tinha, olha que interessante, outra coisa também de tirar de lição dele, né? Você vê como que a mente dele é maquiavélica e engenhosa. Ele colocou um pilantra para ser um gerente. E no livro ele conta que, assim, eu coloquei. Fala que era um cara bem baixinho, de óculos, assim, só que a língua era bem afiada. O cara enrolava qualquer um. Aí o Trump fala assim, ó, eu coloquei esse cara porque eu sei que abaixo dele ninguém vai tentar derrubar ele. Porque todo mundo sabe que ele tem essa fama de ser bom de lábia, de enganar os outros. Então ninguém vai enganar ele e nem eu. Aí o Trump ele só supervisionava, né? Ele só supervisionava esse cara, que era o gerente dele. E ele chegou um tempo que ele começou a deixar o cara tocar o empreendimento, um dos empreendimentos lá dele, né? Sozinho. Ele ia uma vez por semana, daí chegou uma hora que ele nem ia mais. De tanto que ele conseguiu prender esse cara, sabe? Então, sim, aquela frase, né? Um remédio para um louco é um louco e meio. O Trump é o louco, o um louco e meio, sabe? Porque, olha, eu não sei se eu farei isso que ele fez, né? De você botar uma pessoa louca para coordenar seu negócio. Se bem que não fala, né? Mas a gente pode tirar que o Trump tem uns contatos aí pra sumir com quem ele quiser, né? Então ele devia botar algum medo nesse cara também, né? Tipo assim, ó, você vai querer me enganar? Eu tenho o contato certo, hein? Tenho o contato certo pra te apagar. Então tudo isso foi treinando para quando ele chegasse na presidência. Porque os Estados Unidos, pro Trump, não é um país, é uma empresa. Ele não é o presidente, ele é o CEO dos Estados Unidos. Então tudo que ele faz é pensando em dinheiro, primeiro em benefício próprio, sim, tá? E a gente fica pensando assim, por que o empresário que já tem dinheiro quer tanto ser um presidente? Por causa de poder. Por causa que quando
essas pessoas, os narcisistas, psicopatas, sociopatas, chame de, do que for, né? Se bem que eu acho que devia ter uma classe a mais para esse tipo de pessoa, esse tipo de famoso, que ele é uma psicopatia demoníaca, e eu quero falar mais para frente, dar um exemplo de psicopatia demoníaca, que fala justamente dele, do Epstein, que são exemplos perfeitos disso aí. Você vê que esses caras não são qualquer um, e a inteligência maquiavélica deles atinge um nível assim absurdo, de um nível que qual que é o interesse deles? Não é o dinheiro, é o poder, mas é uma coisa além do poder. É uma cosmovisão, uma nova cosmovisão de mundo. Esses caras, eles simplesmente querem ser adorados. Eles querem ser os falsos deuses da nossa nova era, né? Então, o livro é legal, sim, tá? Tem muita coisa sobre negociação. Esse cara, o Tony Schwartz, o Trump não tinha tempo para escrever o livro. Então o Tony ele ficava do lado do escritório dele e acompanhava a rotina do Trump e ia anotando, né, as coisas que ele fazia. Tem uma coisa que eu achei meio nojenta, assim, porque o almoço do americano é meio. Uma coisa meio xoxa, né? Às vezes o Trump só almoçava um suco de tomate, né? Você vê o tamanho, a obstinação do cara era tanta que nem comer ele queria comer direito. Ele só focava naquilo. Era um hiperfoco em trabalho. Esse aqui é o workaholic, tá? Esse aqui é o viciado em trabalho. Bom, era isso que eu queria deixar para vocês. O livro é interessante, sim, para você entender como que funciona a mente de um presidente de uma das maiores potências do mundo, né? E dá para tirar muita coisa boa, tá? Dá para tirar muita coisa boa. Você filtra as coisas ruins e tira as boas com discernimento, com sabedoria. E é isso. Se você tem algum livro para me indicar, algum filme também, eu quero muito falar sobre filmes, voltados a essa área da psicopatia, do narcisismo, da dependência emocional, para que a gente fique cada vez mais alerta, porque os sinais não estão tão escondidos assim, tá? Vocês vão ver que quando eu for falar de algum desses famosos aí, você vai ver certos padrões e reconhecer eles é muito importante para nossa vida cotidiana. Você não vai chegar a ver, espero eu, o Trump pessoalmente, mas é capaz de aparecer alguém na sua vida mais ou menos igual. Então, é isso, até a próxima.